Bom dia, garotada do sexto ano do ensino fundamental. Bom dia também aos professores que estão conosco aí no chatinho, né, estimulando essa galera a continuar estudando e a exercitar as habilidades agora aí nesse quarto bimestre. Hoje o tempo está um pouco frio, vocês estão vendo que o professor está agasalhado para não resfriar. Então se agasalha aí se tiver um pouco frio aí na sua casa, fique em frente aí do aplicativo, do centro de mídias, já prepara o seu caderno, o seu material, para nós desenvolvermos a aula de história de hoje e vocês realizarem aqueles trabalhos maravilhosos que vocês sempre realizam para que nós possamos aqui estar divulgando o trabalho de vocês. Na aula de hoje, nós estaremos aqui com a professora Luíse Coutinho, que irá fazer a mediação hoje com vocês no chat. Bom dia, professora Luíse. Bom dia, professor Carlos. Bom dia, estudantes do sexto ano do ensino fundamental e também aos professores que estão prestigiando a nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que o nosso novo formato de chat, né, o chatinho, depende que vocês, professores, tragam para nós aqui no Centro de Mídias as respostas dos estudantes. Então, eu gostaria de lembrá-los que quando fizer isso, aponte o nome do estudante que está fornecendo aquela resposta, a turma, né, a qual ele pertence e, claro, o nome da sua escola para a gente divulgar aqui na nossa aula. Isso, a garotada fica bem excitada quando nós falamos o nome deles aqui no estúdio do Centro de Mídias, ok? Vamos então para as habilidades e os objetivos da aula de hoje. Teremos como habilidade reconhecer a importância da tradição oral, da cultura material e escrita, para a transmissão da memória e do conhecimento nas diferentes sociedades antigas, África, Ásia e América. Teremos como objetivos abordar os diferentes tipos de linguagens nas sociedades antigas, como a escrita, a oralidade, as artes e outras formas de comunicação na África, na América e no Oriente Médio. Espera-se que você, estudante, possa identificar e reconhecer a importância da linguagem, sobretudo a tradição oral, que é muito importante na transmissão de saberes e da memória dos povos. Então, hoje nós trabalharemos uma atividade que o professor aqui de História gosta muito, que é trabalhar as linguagens antigas, né? Descobrirmos aí o som de algumas linguagens antigas. E é claro, quando nós realizamos essa rememoração histórica, nós começamos a compreender também as continuidades da história, os processos e as transformações que foram ocorrendo na história das civilizações, ok? Nós sempre abrimos a aula com uma questão disparadora, é a primeira interação com os estudantes, que irá proporcionar aí a reflexão sobre o que nós estaremos trabalhando ao longo da aula, ok? Então, na tela, para os estudantes, os homens pré-históricos não possuíam escrita. Podemos afirmar que eles não são sujeitos históricos? Podemos afirmar sim ou não? Justifique a sua resposta. Em 2 minutos nós voltamos.
Voltamos, muitas interações aqui no nosso chat, sempre lembrando que quando os professores reportarem as respostas dos estudantes no nosso chat, que coloque o nome do estudante e também o nome da escola, como fez a professora Gisele, da escola Eufijales. O professor Carlos Arnaldo também está acompanhando a aula de hoje, e os estudantes daquela escola disseram que sim, pois existem outros registros históricos, né, através de outros vestígios, como pinturas rupestres, a história oral, e quem pontuou essa resposta para nós foram os alunos Amanda, Júlia e Maria Eduarda. A professora Rosângela também apontou a resposta do aluno Yuri, da escola de Norá do Vale, dizendo que sim, os homens pré-históricos são sujeitos históricos. A professora Maria Aparecida falou sobre a comunicação feita pela arte rupestre, e o professor Gabriel disse que não, pois todos os povos deixam uma marca no seu território. Claro, exatamente essa resposta nós vamos contextualizar com vocês, ok? Professora Luciene, né? Vou mandar um abraço aqui para os estudantes da Escola Estadual Carlos Pezzolo. Também a professora Isabel pede para mandar um abraço aqui para os alunos da Escola Estadual Corifeu, da cidade de Aparecida do Oeste. Então, muitos estudantes e os professores estão participando aqui da aula de História. Muito importante manter essa galera ligada. Vamos lá. Eu acredito que aí nós podemos fazer uma pequena comparação entre o mundo humano e o mundo animal. Os animais, eles não podem ser sujeitos históricos porque eles estão limitados à sua natureza e eles não realizam, vamos dizer assim, construções ou transformações significativas, ou seja, dando valor ou símbolo para suas construções. O homem, quando ele adentra no espaço natural, né, na paisagem natural, ele transforma aquele ambiente e ele dá significado àquele ambiente com a construção de signos, né? Ou seja, que causam representatividade simbólica, né, para aquele povo. Então, qualquer ser humano, né, desde o princípio da história, né, dos registros mais antigos, das datas mais remotas, aonde há um ser humano, então existe ali um sujeito histórico, ok? Porque ele transforma o ambiente, cria representatividades que formam o seu ethos e ele cria valor que vai passando de geração em geração, com as devidas transformações culturais conforme a evolução do pensamento humano. Então, todos vocês aí estão corretos e todos são sujeitos históricos, ok? Inclusive, nesse mundo, né, pós-pandemia, todos nós estamos refazendo história. Todo o nosso trabalho vai ficar registrado aí, para que no futuro nós possamos ver as transformações que o mundo digital proporcionou no mundo, e nós, né, professores e estudantes, somos protagonistas desse processo histórico, logo, somos também sujeitos históricos, ok? Vamos então ler um texto na tela. A galerinha do 6º ano tem que começar a ler, a gostar de ler, a ter atenção na leitura. Compreendemos como pré-história o período que antecede a invenção da escrita. Esse período compreende aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. As ciências que estudam a pré-história, né, a história antiga, são a antropologia, a arqueologia e a paleontologia. Podemos dizer que os povos pré-históricos eram ágrafos, ou seja, sem um código de escrita. Por outro lado, os diversos sítios arqueológicos que preservam a memória desses povos nos apresentam uma forma de comunicação criativa de sua realidade a partir das fontes que denominamos
como pinturas rupestres, mas não somente as pinturas rupestres, mas toda forma de registro que foi deixado por esses povos, como estatuetas, objetos, ferramentas, ou seja, demonstrando aí saberes e práticas daqueles povos, né, que iam evoluindo o seu pensamento, modernizando as suas práticas, conforme a necessidade do espaço para manter a vida assim o exigia. Então, o homem sempre utilizou de uma certa racionalidade para criar, projetar e utilizar objetos. E isso desde a pré-história. Muito antes aí, os homens sempre foram criativos. Vamos entender aí o que são signos, né? O que são linguagens simbólicas na tela. Você conhece as imagens abaixo? Explique o que elas significam. Essas imagens expressam alguma forma de comunicação? Justifique sua resposta. Onde essas imagens costumam ser utilizadas e com qual objetivo? Então, o que as imagens representam, elas exprimem alguma forma de comunicação e onde elas são utilizadas e com qual objetivo. Para você não fazer correndo essa atividade, eu vou dar 3 minutos e aí com calma, preste atenção aí na tela e vai aí colocando, digitando no chatinho, né, para que os professores possam recolher as respostas de vocês e nos mandar aqui para nós abrilhantarmos a atitude historiadora de vocês, ok? 3 minutos, atividade na tela, já voltamos.
comentamos, muitas interações aqui no nosso chat, vamos a elas. O professor Rafael, da Escola José Zanovelli Poloni, pontuou respostas de alguns estudantes aqui, o Gabriel e a Laura. Eles disseram que a, sim, elas são usadas em sinalizações na rua, nas redes sociais. A B, sim, pois a terceira usamos nas redes sociais, que é o sinal do emoji, né, a carinha feliz, né? E a terceira é uma sinalização usada muito na cidade, internet e na rua também, que é o sinal ali do Wi-Fi. O pessoal da escola, os alunos Caio, Matheus, Adrixael, Maria Eduarda e Júlia, da escola Carlos Arnaldo e também da escola Eufijales também responderam coisas parecidas aqui. Significam formas de comunicação deficiente físico, sinal de Wi-Fi e emoji. Significam o que cada uma delas expressa, o significado e o sentimento. Vejam só como que os estudantes já foram direto na representação do símbolo. O que ele traz de representação. Então, esses símbolos, eles expressam formas de linguagem. Né? E as linguagens, elas podem nos trazer representações simbólicas ou representações concretas do dia a dia. No caso das imagens que nós observamos, dos signos que nós observamos, quando nós enxergamos ele em qualquer lugar que nós estejamos, a representação que ele expressa, ele já nos dá a consciência do que o símbolo está querendo dizer. Qual é a informação que ele está querendo dizer, qual é o conhecimento que ele está querendo trazer. Então, essa é uma capacidade exclusivamente humana de criar símbolos e dar a eles representações do seu cotidiano, ou representações simbólicas, como, por exemplo, a cruz, né? A cruz, né, na questão aí da morte, né, e tal, quando se vai a um ritual e tal, no cemitério, você vê que a cruz ali é símbolo, ou quando também, professora Luísa, quando você viaja e você vê nas estradas aquelas casinhas, né, com cruzes. Então, ali é uma linguagem, aquilo está expressando que houve um acidente, que houve uma morte ali, e que nos traz um alerta de cuidado ao passar por aquela região, não é isso? Exatamente. Pegando esse exemplo de estradas, tem tantos, né? As placas também indicativas das cidades, da quilometragem que está sempre na cor verde. Quando você entra ou sai de uma cidade, né? Naquelas áreas fronteiriças, as placas são azuis. Sim. As placas que indicam monumentos históricos, patrimônios, museus, as placas são marrons. Então, tudo são símbolos. A gente está cercado de símbolos o tempo inteiro, né? Cercado. E tudo isso somos nós que construímos, ou seja, é algo cultural que vem aí da construção do mundo humano, que os seres humanos são aí, pela natureza, exclusivos, né, na sua produção. Ok, mas esses povos nos deixaram registros importantes para nós estudarmos. Vamos estudar algum desses registros? Na tela. A escrita, durante muito tempo acreditou-se que a escrita havia surgido primeiro nas regiões mesopotâmicas. No entanto, novas descobertas arqueológicas indicaram seu desenvolvimento, ao mesmo tempo, em diferentes lugares do mundo, na Suméria, que faz parte da Mesopotâmia, no Egito, na China e em outras regiões. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas de que se tem registro e é uma escrita suméria, né? Do sul ali da Mesopotâmia, próximos às cidades de Ur, Uruk, Nippur e outras cidades ali das primeiras civilizações da história antiga. Vamos lá observar aí essa imagem. Nós temos aí um tablete de barro, né? Foi criado pelos sumérios. Havia também os registros de escritas em pedras,
mas uma das formas também mais antigas da escrita está sob o tablete de barro, que enquanto o barro ainda estava mole, poderia se escrever com um objeto chamado cunha. Para você aí conseguir imaginar, trazer uma imagem para a mente, você pode pegar aí a agulha de crochê, que ela é mais fina na sua ponta. Então, esses povos, os sumérios, que acredita-se aí que surgiu os primeiros símbolos de escrita, eles escreviam com essa cunha, feita de madeira, claro, no tablete de barro, e quando aquilo secava, a escrita ficava ali, e dava para poder se ler. É claro, que nós não conseguimos ler, mas eles liam e conseguiam entender os símbolos. Então, voltando lá na imagem, nós temos aí a escrita cuneiforme, que foi uma das primeiras formas de escrita, os primeiros símbolos de escrita, e eu tenho aqui no meu dicionário de história uma representação aqui da escrita suméria. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom aqui. Vamos lá. Aqui nós temos aqui, de uma forma um pouco mal desajeitada, a escrita suméria. Dá para olhar aí? Não dá para dar um zoom mais próximo, aí não tem como vocês lerem o que está escrito. Mas o que está escrito aí é Adamá, Daara e Araus. A primeira linha é Adamá, Daara e Araus. Eu sou Dario, o rei persa. Okay? Então, essa é uma forma da escrita antiga, a forma meio que triangular, é a escrita cuneiforme. Esses foram aí os primeiros símbolos de escrita que foram encontrados, ok? Voltando para o prof, então, para nós explicarmos, vamos lá? Deixa eu fechar aqui o meu dicionário de história, legal? Então, vamos voltar então, mais uma vez na tela. Olha aí a escrita cuneiforme. Aqui no meu dicionário eu tenho escrito de forma quigráfica. Aí era a forma com que eles escreviam mesmo, E é legal, professora Luísa, que eu gosto da fonética, do som dessas línguas, que dá para entender mais ou menos como que essas pessoas falavam lá na antiguidade. Então, se eu ler o texto inteiro aqui, está escrito assim: Adamá Daara Yaraus, Mundaria Malsunk, Anakundaria Musarurabu. Eu sou Dario, o rei persa. Então, os sumérios, a língua suméria, poderia ter aproximadamente aí esse som. E aí, cada civilização, com o seu idioma, vai aí ter também o som. E quando eu realizei essas atividades na escola, professora Luísa, de escrever, a garotada gostou, viu? De escrever os idiomas antigos, fazer as exposições. Nós fomos até o latim. E a professora de inglês havia me relatado que os estudantes começaram a gostar mais de inglês porque eu comecei a trabalhar essa zona proximal inversa, aproximando o estudante dos sons e da grafia das línguas antigas. É interessante porque eles tomam isso como um novo código de linguagem, que eles podem utilizar paralelamente. Eu já fiz também atividades com os estudantes do 6º ano, com as plaquinhas de argila que a gente fez, e apresentou uma simplificação desse alfabeto sumério para que eles pudessem escrever mensagens curtas na argila. E aí eles também tiveram a oportunidade de saber como que era o trabalho, como que era o fazer da escrita, porque dava um trabalhão, Você usou uma cunha, para poder fazer o trabalho, A gente fez ali, realmente deu trabalho, mas quando chegou na parte do alfabeto egípcio e do alfabeto grego, aí dá aquelas confusões de sala de aula, de 6º, 7º ano, que todos os grupos querem fazer o mesmo trabalho. E aí o professor tem que ir resolvendo as situações, problema, e acomodando aí a garotada nas formas de trabalho. Então, muito legal quando nós criamos essas zonas proximais com os estudantes. No caso de história, a gente tem que vir inversamente para aproximar eles aí dos objetos de conhecimento
que nós dispomos sempre nas aulas, ok? Na próxima tela, nós vamos observar aí os hieroglifos egípcios. Professor, você não vai ler aí não, em egípcio? Não tem como. A fonética dessa língua, ela se perdeu. Né? Hoje, no norte da África, devido ali à ocupação árabe, eles falam o árabe. Mas o som dessa língua, desses símbolos, eles se perderam ao longo do tempo. Mas você consegue entender aí um pouco das representações da vida egípcia antiga através dos hieroglifos, que eram símbolos do cotidiano. Então, você enxerga o pássaro, você enxerga pessoas, né? Acho que na segunda coluna aí da esquerda para a direita, você tem no último ali, você tem a representação de uma pessoa. Então, de peixes. Então, era o cotidiano que era gravado aí, nesse caso aí, nas pedras, e isso gerava um certo código de linguagem. Então, eles, ao se deparar com determinados símbolos, eles sabiam qual era a mensagem que esses símbolos queria trazer para eles. Ok? Bem legal, né? Estudar essa parte da escrita antiga. Vamos lá, então, para a próxima tela. Os povos pré-colombianos, como os astecas, não tinham um alfabeto. Sua escrita era representada por desenhos e símbolos, assim como os egípcios, utilizados em calendários sagrados para registrar cenas do cotidiano e os conhecimentos diversos. Não havia regras ou grifos. Cada escriba desenvolvia suas próprias expressões das ideias que transmitia. Na antiguidade, a educação escolar não era disponível para todos. Os escribas, portanto, eram responsáveis pelos registros. Na atualidade, no Brasil, as leis garantem a democratização do ensino, que permite o aprendizado a todos, independentemente da condição social dos sujeitos. E aqui nós temos uma imagem de um escriba, né? Escriba ou o escrivão. Era aquele que na antiguidade dominava a escrita e a usava para, a mando do regente, dos reis, dos sacerdotes, redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. Também podia exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. Também eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, esses profissionais possuíam um grande destaque social. E olha aí, galera, quando às vezes a gente está com preguiça de ler, está com preguiça de estudar, às vezes o estudante fala, mas professor, por que eu tenho que estudar história? Olha só como a escrita, o domínio da escrita fazia diferença no mundo antigo. Quando o escriba ele era contratado para escrever. Então, muitos reis, sacerdotes, quando eles iam colocar ali no papiro ou no pergaminho as leis, as regras, as normas, eles tinham que ditar para que o escriba escrevesse. E aí, professora Luíse, tem um detalhe aí que não pode nos escapar. E se ele errasse? Não, no Egito Antigo não existia branquinho nem borracha, né? Como é que faz? Começa tudo de novo. Ah, pois é, começa tudo de novo. Faz outra plaquinha de argila ou outro pergaminho, outro papiro e começa o registro tudo de novo. Isso. E é importante para os estudantes, até nessa questão que o professor Carlos levantou, né, da importância do estudo, o escriba ele estava colocado ali na pirâmide social egípcia nos altos postos, né? Ele era considerado um funcionário público, vamos dizer assim, de alta, responsabilidade. Muitos escribas começavam a se preparar para a profissão desde criança. Muitos era uma coisa hereditária. O pai era escriba, ensinou o filho, então não era para qualquer um a escrita no Egito Antigo.
Não era, e aqueles que possuíam a capacidade de escrever, durante todo o mundo antigo, eles eram bem conceituados na sociedade. Então, inclusive nos palácios dos reis, os reis escreviam as suas crônicas, os reis escreviam as atas, né, os registros, haviam músicos que escreviam canções para poder imortalizar a glória dos reis. Então, a estudante, dê valor à leitura e à escrita. Quando o professor pedir resenha, pedir resumo, você faça com carinho, com vontade, porque isso vai fazer a diferença na sua vida lá na frente, ok? Vamos então para a próxima tela. Nós temos uma representação em pedra também de hieroglíficos astecas. É uma forma diferente aí nas suas representações, nos seus desenhos dos hieroglíficos egípcios, porque eles vão retratar aí o mundo, né, o mundo mental, social, cultural daquela região, o ethos daquela região. Então, todos os povos, sejam os pré-colombianos aqui mais próximos de nós, claro, mais de 1 milênio já, né? Mas estão bem mais próximos do que o Antigo Egito, do que a Grécia Antiga, do que o Império Romano, porque eles vieram antes da colonização espanhola e portuguesa. Então, em vários lugares do mundo, os povos, eles criaram as suas formas de registro e de manutenção desses símbolos aí de geração em geração, claro, com as devidas transformações que fazem parte imanente dos processos históricos. Ok? Vamos lá, então. Oralidade. Os griots, como a professora Janaína sempre gosta de tratar esse tema, o griot é o nome dado a um homem conhecido como o livro das memórias, ou contador de histórias, o protetor das tradições de seu povo através da oralidade, mensageiros oficiais dos povos africanos, principalmente da África Ocidental. No passado, eles foram responsáveis por estabelecer as operações comerciais entre impérios, povos, grupos e comunidades da sua região. Tinham a responsabilidade de ensinar aos jovens a sua cultura, sendo assim a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. Estão presentes em diversos territórios da África, atualmente entre os povos Mandi, Fula, Hausa, Songhai, Olof e o Império Mali. Então, os griots eram esses responsáveis pela manutenção, pela sobrevivência das tradições orais, ok? Que também fazem parte aí desse rol dos registros simbólicos, das linguagens que foram aí mantidas nas continuidades da história, ok? Vamos então observar aí a imagem de um griot. Nós temos aí a imagem de um griot. Quando nós olhamos assim para a imagem, existe aquela questão do espanto primeiro, né, com a diferença, né, da cultura, dos seus símbolos. É muito diferente das nossas representações sociais, mas no mundo onde eles vivem, a estética desses grupos não era estranha, porque faz parte do mundo natural onde eles vivem ali. Então, nós temos aí os griots, que podiam ser músicos, contadores de história, ensinavam a arte, o conhecimento das plantas, tradições, histórias e aconselhavam até mesmo os membros das famílias reais. Muitos são intelectuais, né, instruídos no Alcorão por influência islâmica, o que explica porque a maior parte da epopeia africana se origina em países com forte presença islâmica na vida, no pensamento, na arte e na história da comunidade. Então, a questão da manutenção da tradição oral, ela é muito importante para os povos. No nosso meio aqui, talvez os mais velhos que
contam, guardado na memória ainda determinadas histórias, né? Pessoas que moram no sertão, ali em comunidades menores, aonde se valoriza ainda o que era contado pelos seus antepassados. Então, essa ideia de trazer, de manter a imortalidade, né, do que era contado pelos antepassados, é claro que não eram apenas historinhas. Essas artes orais, essas linguagens orais, elas trazem ensinos importantes, ensinos morais, éticos, religiosos, culturais, comportamentais, muitos ensinos importantes, muitas reflexões importantes essas tradições trazem. Então, se você tem aí contato aí com o vovô, com a vovó ou com a pessoa antiga, senta com ele e fala para ele contar as histórias antigas, seja histórias reais ou histórias não reais, mas pare, ouça e valorize a memória dos seus avós, dos seus pais. Eles vão se sentir muito bem se você parar um tempinho aí da sua vida e parar para ouvir o que eles têm a contar. Vai fazer bem para eles e vai fazer bem para vocês também. Ok? Vamos lá então para a próxima tela. Na próxima tela nós temos aí a questão da tradição oral também dos povos africanos. A história oral ela faz parte da tradição de diversos povos espalhados pelo globo terrestre. Através da tradição oral dos povos se torna possível a transmissão de conhecimentos que não estão presentes na história geral. Por essa razão, a história oral, ela pertence ao universo da microhistória, né? Você tem que ir lá na região, você tem que entrar lá no meio dos povos, para você ter acesso a esse tipo de conhecimento. Então, não está nas grandes histórias políticas e econômicas que nós estudamos também, mas no universo da microhistória. Então, antes da criação escrita, né, da criação da escrita, a oralidade era o meio utilizado para a propagação da sabedoria e de histórias que não são reais, né, histórias que possuíam um caráter também moral e ético. E se nós voltarmos ao tempo, nós podemos retratar a mitologia grega, que os estudantes gostam bastante, que era transmitida de geração em geração, assumia aí peculiaridades de acordo com a região onde era contada, mas sempre quando se trazia à memória os feitos dos deuses e dos heróis, essa história ela tinha um grande teor aí moral, ético, religioso, cultural. Então, havia uma função pedagógica no mito e nas tradições orais que os povos mantêm até hoje, muitos deles patrimônio aí mundial tombado pela Unesco, ok? Nossa aula já está praticamente no fim. Nós iremos, já falta 1 minuto e pouco para acabar a nossa aula, nós iremos mostrar aqui as atividades dos estudantes no protagonismo juvenil. Vamos colocar na tela, nós temos aqui os trabalhos da Maria Júlia Tavares da Silva Bispo e do Pedro Henrique Rezel, né? Guimarães, professor Paulo Reis, da Escola Integral Urubupungá, Ilha Solteira em São Paulo. Olha as palmas para essa garotada bonita que está apresentando aí seus belíssimos trabalhos artísticos, né? E para finalizar essa aula sobre as linguagens e representações dos povos antigos, nós temos mais um trabalho do protagonismo juvenil, um vídeo que vai ser colocado para vocês agora. Olá, sou o Lucas Medeiros da Escola Jorge de Carvalho, no 6º ano budicado professor Júlio de História, sou do meu feito medieval. Esse é o castelo do seu feudal, esse é o moinho d'água, ali é o bosque, ali na frente é as casas dos servos, ali de branca é a capela, ali é o manso servil, e o manso servil é para os servos, e outra parte vai para o senhor feudal. E o manso servil vai para só o senhor feudal. Olha que legal, né? O vídeo aí do Lucas Mateus, né? Da Escola Doutor Gilberto Carvalho,
professor Júlio César. Eu estou vendo aqui em Araçatuba, em São Paulo. Parabéns, Luca Mateus. E quando eu pedi essa atividade, professora Luísa, de fazer feudos, né, maquetes, a galera está se empolgando, está fazendo, estão montando, estão mandando para nós e até vídeos eles estão fazendo. Então, parabéns aí para essa garotada que está montando esses trabalhos. Não deixe de avaliar a aula no final, está aí o QR Code. Professora Luísa, muito obrigado. E hoje nós estaremos juntos durante o dia trabalhando com essa garotada. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença virtual aqui e até a próxima. Até a próxima aula, gente. Estude.